be afraid. No. Be afraid. Be very afraid. Entre os grandes filmes de ficção científica, principalmente aqueles que combinam o gênero com o terror, é difícil encontrar um legado tão duradouro e impactante quanto A Mosca. Mas não só a versão dos anos 80, o filme original, de 1958, também tem uma presença poderosa e importante na ficção científica, e juntos são dois dos mais importantes filmes feitos em Hollywood. As God is my witness, I saw the thing. It's unbelievable. Conhecidos por serem grandes nomes do horror corporal, há muito mais por trás da história do cientista que vira uma mosca, especialmente na versão de Cronenberg, que apesar de, superficialmente, ser rotulado como um filme grotesco, nojento e assustador, é na verdade uma grande tragédia, um filme que desafia os seus gêneros e rótulos, e que usa todas as suas qualidades para nos mostrar uma alegoria sobre o mais íntimo dos medos. Um terror universal que afeta a todos, tornando esse filme uma obra de arte que transcende a sua década e é até hoje uma das mais relevantes expressões artísticas e visuais dentro da ficção científica. A Mosca é uma obra influente e, acima de tudo, muito provocante, tanto visualmente quanto tematicamente, e que tem o poder de marcar para sempre os seus espectadores. Com isso, boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje a nossa aventura é por um grande clássico dos anos 80, um filme que vai muito além do seu choque inicial e que merece, sem sombra de dúvidas, ser considerado uma grande obra-prima. Let's go! Move! Catch me if you can. Mas antes da famosa versão de 1986, já tinha uma mosca voando pela ficção científica, antes mesmo dessa história chegar ao cinema. A história do cientista que inventa um teletransporte e as suas consequências apareceu pela primeira vez na edição de junho de 1957 da Playboy, escrita pelo francês Georges Langeland. O conto fez um grande sucesso e ficou popular o suficiente para fazer parte da edição de 1958 do livro As Melhores Histórias de Ficção Científica e Fantasia do Ano, e claro, ganhar uma adaptação para cinema menos de um ano após o seu lançamento. A história original é praticamente a mesma que vemos no primeiro filme, até com o mesmo tipo de estrutura, contada como uma investigação e uma confissão de um crime, mas com um final muito menos otimista. Praticamente tudo acontece como no filme de 58, mas a história acaba com Helene cometendo suicídio após contar a história da metamorfose de seu marido, além da história também trazer uma grande ambiguidade sobre os personagens terem ou não acreditado na história. Mas a década de 50, principalmente no cinema, não era conhecida por ter finais tão deprimentes. E isso nos leva diretamente para a primeira vez que A Mosca chegou ao cinema, que apesar de hoje parecer que não envelheceu tão bem, ainda é um filme incrível e muito importante para o gênero. Andre wants to show you something. In the lab? Well, what is it, flat screen? It's better. No more questions. Come on. Conhecido aqui no Brasil como A Mosca de Cabeça Branca, o filme estrelando o inigualável Vincent Price conta a história do dedicado cientista André Delambre, que inventa uma forma de teleporte capaz de atomizar algo e depois reorganizar as moléculas na sua forma original em outro ambiente. It's the same one. Have you turned magician? In a way. Na sua busca por aprimorar a ciência e alcançar novos horizontes, André chega a testar a máquina com a sua gata, que infelizmente nunca é reorganizada após ter sido atomizada. E após aprimorar e corrigir esses erros, ele consegue um teleporte funcional. It's astounding. It works. Ele então parte para o teste máximo, transportar a si mesmo, em nome da ciência. O problema é que após o experimento, André não é mais o mesmo. Na verdade, ele ficou bem diferente. Agora parcialmente transformado em uma mosca, ele só pode contar com a ajuda da sua esposa para encontrar uma mosca de cabeça branca, para que ele pudesse refazer o processo de atomização para tentar reverter a sua própria organização molecular e voltar ao normal. Mas o tempo é limitado, já que aos poucos a sua mente se torna cada vez mais a mente da mosca. E honestamente é basicamente isso. A Mosca de Cabeça Branca é um filme bem simples em sua narrativa, com o conflito principal aparecendo apenas aos 50 minutos, em um filme que tem 1h30. O filme de 1958 é um grande exemplo de simplicidade executada com perfeição. A estrutura da história é similar a um filme de mistério, onde já sabemos que Helene mata o seu marido com uma prensa, mas aos poucos vamos descobrindo o que fez a situação chegar naquele ponto. Com isso, todo o choque fica no fato de descobrirmos a verdade e não a transformação em si, já que a tecnologia da época não permitia que o horror corporal fosse aproveitado totalmente. Mas não se engane, o filme é um grande proponente desse estilo de terror. Para a época, a simples ideia
ideia de ter a sua cabeça e braço substituídos por de uma mosca era bem aterrorizante. E acho que hoje em dia ainda é. A Mosca de Cabeça Branca é um grande exemplo de execução perfeita, e com momentos geniais que colocam bastante humanidade na história da criatura, o que cria muita simpatia pela tragédia vivida pelo casal. Esse é um ponto interessante que muitas vezes é esquecido. Ele é um filme sobre uma tragédia familiar, antes mesmo de ser um filme de terror ou ficção científica, o que eu acho que ajuda ainda mais na sua longevidade e impacto. E obviamente também temos o final. Um dos mais reconhecidos da ficção científica e um dos mais referenciados. Aterrorizante para a época, talvez um pouco engraçado para os padrões de hoje, o final de A Mosca concluiu a história com um choque ainda maior do que a transformação do cientista. No fim das contas, A Mosca de Cabeça Branca é um filme sobre os próprios riscos da ciência. Ele nos fala que a busca pelo conhecimento deve ter algum tipo de limite e que há mistérios que não devemos tentar desvendar. Search for the truth is the most important work in the whole world and the most dangerous. Uma mensagem simples e que para sua época já não era assim tão unânime, mas ajuda a dar mais camadas para um filme que é tão importante visualmente. Mas com uma base tão sólida quanto essa, poderia um remake conseguir se equiparar com o filme original? Bom, a resposta é sim, ainda mais do que isso. O remake foi capaz de entregar uma experiência verdadeiramente única para os espectadores. Se A Mosca de Cabeça Branca é um filme que busca perfeição em sua simplicidade, A Mosca, de Cronenberg, busca perfeição em toda a sua complexidade. Sendo lançado quase 30 anos depois do original, a nova versão aproveita de toda a tecnologia que foi construída nas últimas décadas, principalmente a maquiagem, que ganhou bastante força nos anos 70, e os efeitos práticos, como de O Enigma de Outro Mundo, para contar a versão mais assustadora dessa história. Inicialmente, o roteiro de Charles Edward Pogge seria muito mais um remake que aproveitaria a tecnologia para recontar a mesma história com um ar mais grotesco. Um filme B, de básico, principalmente para os anos 80. Então Cronenberg foi contratado para a direção, já conhecido pelo seu trabalho com o horror corporal e com o grotesco, e também pelo fato de que ele gostava de dar um tom mais intelectual para muitas histórias de terror. Mas ele aceitou com uma condição: ter a liberdade de escrever o roteiro da forma que ele bem entendesse. Ele até gostou do que o Pogge escreveu, mas não o suficiente. Ele queria dar mais peso para a história e foi exatamente isso que ele fez. Inspirado em A Metamorfose de Franz Kafka, Cronenberg queria usar a transformação do cientista, nessa versão chamado Seth Brundle e interpretado pelo ímpar Jeff Goldblum, como uma alegoria para as nossas próprias mudanças, a deterioração do nosso corpo e até mesmo da mente, enquanto vemos também a deterioração da nossa vida pessoal. Becoming something that never existed before. I'm becoming Brundlefly. Da mesma forma que na história original, Seth cria uma máquina para teletransportar matéria, que também tem os seus probleminhas no começo. Mas eventualmente ela se mostra um sucesso, até mesmo no transporte de matéria orgânica. Diferente das versões anteriores, a história não é mais sobre uma tragédia em família, mas uma tragédia romântica, já que Seth acaba se apaixonando por Verônica, a repórter que estava acompanhando seus avanços científicos. E tudo parece ir bem, até que, motivado pelo álcool e por frustrações pessoais, ele decide fazer o teste supremo, teleportar a si mesmo. Mas o que ele não percebe é que havia uma mosca dentro do telepod. E que quando ele fez a travessia, os dois corpos acabaram se fundindo. Ao contrário do que vimos em 58, Seth não se torna parte mosca imediatamente. A transformação é sutil e gradual. Do you normally take coffee with your sugar? Logo no começo, ele tem mais vantagens do que desvantagens. O personagem principal fica mais rápido, ágil e com reflexos incríveis. Além de também ter uma libido incontrolável, muita estamina e muita força.
mas Verônica acaba percebendo que há algo de estranho, principalmente com as mudanças de comportamento e depois com mudanças corporais, algo que inicialmente Seth se nega a ver. Cronenberg comparou essa parte da transformação do cientista a estar viciado em diferentes substâncias, mais especificamente a cocaína, que era uma das grandes preocupações da década de 80. Seth está em negação sobre o seu vício, focado apenas nos benefícios e também negando a verdade de que esse caminho vai levar ele para uma tragédia. Something happened when you went through, Seth. You've got to get some help. I think you must be sick. Look at me. Does this look sick? Does this look like a sick man to you? Quem viveu alguma situação assim, provavelmente se identifica com o terror de ver alguém que você ama se destruindo aos poucos, principalmente estando em negação de que isso está acontecendo. Mas a mosca vai além, muito além dessa analogia. Apesar de um começo não tão assustador, aos poucos a fusão de um homem e uma mosca começa a mudar o cientista de forma drástica. Ele começa a se tornar mais parecido com a criatura de pedaço em pedaço. Literalmente. Uma comparação popular com a mosca é com a epidemia de HIV que assustava o mundo naquela década. Uma doença que aos poucos debilitava suas vítimas e tirou a vida de muitos prematuramente. Um medo que, segundo essa interpretação, está exemplificado graficamente na transformação de Brundle, que aos poucos vê o seu corpo perder a sua forma outrora atlética. Uma doença que muitos têm medo de passar para a próxima geração, exatamente como Ronnie teme que vai acontecer com o seu filho não nascido e a mutação da mosca. O terror de quando você de repente descobre uma doença tão terrível quanto essa. What's happening to me? Am I dying? Is this how it starts? Am I dying? Mas apesar da comparação popular, eu acredito que a mosca fala sobre um terror muito mais universal, algo que todos nós sentimos em algum momento de nossas vidas. Sobre a alegoria da epidemia do HIV em A Mosca, Cronenberg disse que eu entendo que as pessoas vejam isso no meu filme, mas pra mim, há algo na mosca que é muito mais universal, o envelhecimento e a morte, algo que todos nós temos que lidar, mortalidade e a forma que lidamos com ela. A jornada de Seth Brundle, de um cientista tímido, para um homem atlético e confiante, e por fim, a sua transformação em uma mosca gigante, é um paralelo com algo que ninguém nunca pode escapar, a nossa própria transformação, a fragilidade do nosso corpo contra a maior das forças, o próprio tempo. Há uma grande ênfase dos personagens em falar sobre o tempo e sobre o envelhecimento em diferentes partes do filme, muitas vezes com uma visão bem positiva. You know, like an old married couple. The old man's got a couple of weeks off, so they go to Florida. Someplace warm? I'm looking forward to a hairy body. It's one of the compensations of old age. Mas a transformação de Brundle explora a parte mais negativa desse processo, explora o medo que muitos têm da passagem de tempo. O início da transformação, com seus efeitos positivos, representa o nosso melhor momento, quando nos sentimos mais fortes, mais ágeis, imparáveis, incluindo a libido. Temos aquele momento de euforia, de força, de poder, mas é justamente como Brundle, em nosso ápice, em meio à euforia da juventude, que um dia olhamos para o espelho e nos perguntamos: What's happening to me? Am I dying? Is this how it starts? Am I dying? É quando notamos mudanças, muitas vezes que nos desagradam. Não é à toa que parte da transformação de Brundle tem foco na perda de cabelo e de dentes, um medo comum relacionado ao avanço da idade. It changes. Every time I look in the mirror, someone different, someone hideous. A metamorfose de Seth envolve a angústia constante de que tudo passa rápido demais, principalmente a nossa saúde e a nossa fisicalidade. Uma visualização extrema do sentimento de que já não somos mais como éramos ontem. Não somos mais tão fortes, tão resistentes, tão jovens. O filme explora até mesmo medos de doenças como o Alzheimer, já que vemos a perda cognitiva do cientista, quando ele se torna cada vez mais mosca, o que acaba o afastando das pessoas, principalmente a que ele mais ama. A narrativa tem um grande foco em explorar o pavor de acabarmos ficando doentes, principalmente com um terrível câncer, que foi uma das principais inspirações para como acontece a transformação. Cronenberg se baseou em relatos e biografias de pessoas que sofreram com essa doença. A Mosca é um drama acima de tudo, uma tragédia romântica, capaz de rivalizar com grandes tragédias de tempos vitorianos. I'm an insect who dreamt he was a man and loved it. But now the dream is over, and the insect is awake.
Mas Cronenberg sabia que se fosse contado como um drama comum, esse filme nunca seria feito. É daí que veio a roupagem da ficção científica para esconder um assunto tão delicado e que afeta tanto o espectador uma vez que ele entende a sua intenção. O que honestamente sempre foi algo comum para o gênero, esconder temas sérios em seus espetáculos visuais. E sim, é uma visão pessimista e negativa de um processo que é natural, mas é sem dúvidas um tipo de pensamento que já passou na cabeça de muitos, e que aqui é explorado de forma visceral, visual e muito impactante. É a representação direta de um dos nossos maiores e mais íntimos horrores. É escancarar a noção que temos da fragilidade do nosso corpo e até mesmo da nossa mente com o passar do tempo. A tragédia da mosca é a personificação do nosso sentimento de que o nosso melhor já ficou para trás, que daqui para frente é só o final do resto das nossas vidas. 25 anos depois do lançamento do filme, Cronenberg voltou para fazer um comentário para a edição especial em DVD. Agora mais velho, ele disse que se identifica com muitas das questões que ele levantou no filme de 86 e que até hoje é o único filme dele que ainda o impacta. Mas ao mesmo tempo, ele ainda está por trás das câmeras e na frente delas. E até mesmo tem uma grande participação em uma das franquias mais famosas da ficção científica, uma franquia que ele cresceu assistindo. Com isso, A Mosca não é necessariamente sobre o processo de envelhecimento, e sim sobre o medo que a gente tem desse processo. Porque a verdade é, por mais que seja assustador, e talvez até mesmo um espetáculo visual, explorar esses medos da forma como A Mosca fez, não precisamos ter medo da velhice. Na verdade, o importante é não mosque. Viva o seu melhor momento agora. A Mosca de 1986 não é nada menos do que uma verdadeira obra-prima, e ao mesmo tempo um dos mais competentes em praticamente todos os seus aspectos. A produção fez questão de encontrar atores perfeitos para cada papel, incluindo a noiva de Jeff Goldblum, que faz a sua parceira romântica e que explica a química excelente entre eles. Mas o verdadeiro grande astro é realmente Jeff, que conseguiu entregar tanto os trejeitos de um cientista excêntrico quanto a fisicalidade que o papel exigia. Ele não só estava com um ótimo físico, capaz de fazer algumas cenas sem a ajuda de dublês, como a cena em que ele carrega uma mulher pelas escadas, como também conseguia iniciar movimentos de ginástica, o que facilitou a edição entre as cenas com ele e com dublês. Eu realmente acredito que nenhum outro ator teria interpretado tão bem esse personagem. Não podemos deixar de falar do quão bem ele consegue atuar literalmente coberto por uma roupa de borracha. Movimentos sutis dos olhos e da cabeça entregam a transformação do homem em criatura, tanto quanto a maquiagem incrível. Chris Wallace é o responsável pelos efeitos práticos da transformação e chegou até mesmo a ganhar um merecidíssimo Oscar pelo filme. Ele é inegavelmente um dos maiores artistas dessa área e um dos principais responsáveis pelo sucesso de A Mosca. Poucos filmes conseguem ter um nível tão incrível de transformação, e A Mosca é sem dúvida uma experiência única para qualquer fã desse tipo de arte. Até mesmo a trilha sonora é brilhante, sem nenhum espaço para perder o fôlego, tão incrível que é capaz de tornar uma simples caminhada até um bar uma das cenas mais dramáticas e poderosas do cinema. A Mosca tinha tudo alinhado para ser um grande clássico atemporal. Seus temas, a paixão de Cronenberg para contar esse drama, a tecnologia em efeitos práticos e o talento de Chris Wallace, a trilha sonora impactante e atores perfeitos para os seus papéis. Tudo combinado para criar um dos mais incríveis filmes já feitos. Capaz de ser engraçado, assustador e uma baita ficção científica, além de ser uma das mais comoventes tragédias dentro desse gênero, essa história é verdadeiramente imperdível. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Central Pandora. Eu espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo e, como sempre, nos veremos em outros universos da ficção científica, sempre trazendo o entretenimento de todas as galáxias.